da nossa casa de oração e de trabalho, Portal da Luz. Nós recebemos cada um de vocês com muito amor, com muito carinho, com esse abraço fraterno. Hoje eu estou aqui de intérprete. Lá atrás tem um coroquinho de 75 centímetros, vocês vão ouvir falando durante a palestra. Na verdade, ela está fazendo a palestra, só que eu estou traduzindo, tá? Então, normalizem a voz dela. Meus irmãos, hoje eu tenho a tarefa de conversar a respeito do Evangelho de Jesus e pensando, meditando no assunto, eu quis trazer para um tema que atualmente a gente se pergunta muito, né, sobre o propósito da nossa vida. E muitas das vezes a gente se pergunta por que eu estou aqui, por que eu estou vivo. E mesmo vindo dentro de um centro espírita, às vezes participando de grupos de estudo, e mesmo assim a gente ainda continua falando, poxa, mas o porquê disso ou o porquê daquilo, por que eu preciso passar por isso, por que eu estou vivendo nesse momento, por que eu estou vivendo assim, por que eu sou assim e por que tudo está acontecendo dessa maneira. E às vezes a gente entra naquele colapso e fala, poxa, mas eu não sei por que eu vivo. E aí perde-se o sentido das coisas e derivam-se daí algumas patologias, uma delas muito conhecida nossa como a depressão. E muitas das vezes a falta desse propósito, da gente encontrar esse motivo, essa estrela guia, nós nos confundimos nos caminhos do mundo. E tudo que eu vou conversar aqui, hoje, eu extraí dessas 3 obras. O primeiro delas é o Livro dos Espíritos, a espinha dorsal da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a moral que a doutrina espírita apresenta está contida nessa obra. E, por último, o livro Fonte Viva, foi editado por Emmanuel e psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier. Uma excelente obra para complementar o Evangelho no lar. Então, aqueles que estão iniciando, fazem a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento e quer uma obra para complementar, essa é excelente, até porque Emmanuel ele extrai trechos do Novo Testamento e faz comentários sobre. Vocês vão perceber que ele pega uma frase e dali destrincha 2 páginas. Um dia a gente chega lá. Hoje a gente tem dificuldade de conversar 30 minutos utilizando 3 obras. Ele tem a capacidade de escrever 2 páginas com uma frase. Mas a gente chega lá. Pois bem, a gente vive essa história sem fim. De onde eu vim, para onde eu vou. Quando meus olhos se fecharem, o que vai acontecer comigo? Será que eu nasci só para morrer? Porque com esse pensamento a gente acaba perdendo realmente o propósito na vida. E a gente fica se perguntando o que é esse meio, né? Do início, no nascimento, até a outra ponta extrema, que é o fechar dos olhos. Será que a vida é só esse trecho, né? Esse pedaço? Será que nós podemos chamar isso de vida? Porque se isso for vida, por assim dizer, se for tudo o que nós precisamos viver, sentir, quando os olhos se fecharem, eu vou ter perdido tudo isso. As amizades que eu fiz, as relações que eu criei, o afeto com as pessoas que compartilham do meu convívio familiar, o que vai acontecer com tudo isso? E ainda mais, por que além de tudo isso, se a vida parece ser tão curta nesse intervalo, por que eu sofro? Por que eu preciso passar por algumas situações que nos machucam? E qual que principalmente o objetivo disso? Né? O que Deus, para aqueles que continuam acreditando que existe uma força maior e para aqueles que ainda acreditam que não existe nada, que tudo obra do acaso, o que será que rege, que força é essa que nos coloca diante do sofrimento? Sejam as doenças, porque para quem não tem a abastança financeira, a falta do dinheiro é um problema. Para aquele que tem o dinheiro não é um problema, mas tem outro problema. Ou seja, as nossas dores e sofrimentos não estão só relacionados à nossa condição socioeconômica. Existem muitas coisas a mais que nos trazem sofrimento. E uma das coisas importantes, por que a alma precisa sofrer e não sabe o porquê que sofre?
Porque pensem nós, quando nós vamos fazer uma cirurgia. Por mais que seja desconfortável, a recuperação é lenta, é incômoda, às vezes gera bastante dor, mas nós nos colocamos naquela condição para passar por uma cirurgia, porque nós sabemos que o que vem depois vai ser melhor. Vai corrigir algum problema que nós estamos passando, alguma situação, e depois da cirurgia nós nos sentiremos melhores. Por isso que aquele sofrimento compensa passar. Percebem que nem sempre só o sofrer é o problema, mas o porquê que sofre, qual que é o objetivo daquele sofrimento, nos impacta muito mais do que simplesmente sofrer. E por fim, muitos de nós apenas vivemos. Se é que vivemos, porque alguns ainda se prendem aos vícios e às paixões de uma determinada forma que eles apenas passam pela terra. Alguns deles, ainda jovens, perdem a vida no vício e viveram seus 15, 16, 18 anos, 20. Então, todas essas questões sempre nos permeiam a memória e nos fazem refletir sobre essa história sem fim, que é a nossa existência, a nossa vida como espírito. E aí, para a gente poder refletir e responder, talvez não todas, porque é difícil, mas algumas dessas questões, e sair daqui um pouco mais confortável com a situação que nos encontramos hoje, é importante a gente procurar respostas lá no Livro dos Espíritos. E aí eu trouxe esse trecho, que está da pergunta 258 a 273, que é escolha das provas. E por que a gente precisa olhar isso? Essa parte vai nos dar o embasamento para onde a gente pretende chegar. Então é aqui que vai nos trazer a informação necessária para que eu entenda a página 2 da nossa conversa. Kardec, ele pergunta se nós escolhemos a nossa prova, né? Se a gente escolhe o tipo de vida que nós vamos ter. Porque nós acabamos de ver que muitas das vezes a vida que nós temos atualmente, ela nos incomoda. E às vezes, quantos de nós já não nos perguntamos, será que eu escolhi isso daqui mesmo? E aí Kardec, ele nos orienta que, sim, a gente escolhe o próprio gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, ao modo como nós estamos vivendo, a cidade, a família, tudo isso daqui faz parte do nosso livre-arbítrio. E aí a gente pode perguntar, nossa, mas tudo então? Tudo o que eu passo, eu escolhi no mundo espiritual? E aí Kardec, ele chama de escolha das provas, né? E André Luiz chama de planejamento reencarnatório. André Luiz dá um sentido um pouco mais detalhado desse planejamento. E isso a gente encontra nas obras dele. E aí Kardec pergunta, né, que se tudo o que nos acontece foi planejado. E a resposta é interessante, que ele fala assim, ó, as particularidades são a consequência da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Então, daqui a gente pode tirar que determinada parte da nossa vida, da nossa reencarnação, sim, ela está planejada. Mas os grandes momentos, e quais são esses grandes momentos que nós podemos dizer? Por exemplo, o país que a gente reencarnou é uma escolha. A família que nós vamos nascer é uma escolha. O meio em qual nós vamos nascer, se vamos nascer num meio social mais próximo da abastança financeira, ou se nós vamos nascer num morro, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde muitas das vezes falta o necessário. Ou aqui na nossa própria cidade, tem alguns locais que a gente visita e encontra crianças em situações extremamente lamentáveis. Essas são escolhas. Escolhas que o espírito fez no seu planejamento reencarnatório. Agora, outras circunstâncias, elas surgem da nossa própria vida, de como nós estamos vivendo, das escolhas que nós fizemos. Porque seria muito contrassenso
nós planejarmos tudo do outro lado, nascermos e vivermos de uma maneira automatizada, robótica. Aí onde estaria o mérito da ação, se tudo foi planejado? Então, quando a gente vê algumas pessoas falando, não, está tudo planejado, está tudo no planejamento reencarnatório. Segundo Kardec, nem tudo. As principais coisas. Ah, mas eu casei com um marido assim, assim, assado. Não gosto desse abençoado. Muito provavelmente você escolheu casar com ele. Ou com a esposa também. Porque faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Tudo o que na nossa vida influi para um aperfeiçoamento moral, que nos impulsione num sentido de mudança, de aprendizado moral, esses sim são os fatos que nós escolhemos. Os demais fazem parte das nossas escolhas no presente. E aí, pergunta que a gente se faz também. Pode o espírito, então, enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Já que nós somos falíveis, eu não posso falhar na escolha que eu fiz desse planejamento? E aí Kardec fala, olha, os espíritos respondem a Kardec, pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá de se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Ou seja, sim, podemos sim nos equivocar nas escolhas que nós fizemos. E essa responsabilidade é de Deus? É do Espírito protetor que nos acompanha e nos orienta? De maneira nenhuma. Novamente, é nossa responsabilidade. Porque nós pegamos diversos relatos nos livros que a doutrina nos apresenta, nas obras complementares, e aí eu posso citar aqui Nosso Lar, posso citar aqui Ação e Reação, posso citar Memórias de um Suicida, tantos outros que mostram que, do outro lado, quando a consciência nos pesa e nós queremos recuperar o tempo perdido, às vezes a gente fala, não, eu quero nascer nessa situação. Eu preciso resgatar porque eu aprontei muito e eu preciso recuperar o tempo perdido. Aí aquele mentor amigo vem e fala, Vinícius, veja bem, você não está tão pronto assim. Não é a melhor alternativa. Se me permite uma sugestão, a melhor situação seria essa. E aí entra o meu direito de livre-arbítrio. Eu falo, não, mentor, eu aprontei muito e eu quero isso. É meu direito. Nem Deus, que é Pai, viola o nosso livre-arbítrio, quem dirá outro filho. É isso que você quer? Tem certeza? Tem, é isso que eu quero. Então, seja feita a sua vontade. E assim, muitas das vezes, nós nos equivocamos e acabamos escolhendo provas duras. Impossíveis de serem vencidas? Não. Mas que vão exigir uma boa dose de coragem, de esforço e de vontade. E aí, a gente pode se perguntar, mas esse ciclo, ele vai permanecer, né? Eu sempre vou precisar fazer essas escolhas e seguir dessa maneira? E ele responde que sim, que até chegar ao estado de pureza, o espírito sempre vai passando por essas provas. Mas quando ele chega em determinado grau, isso muda de característica. Porque nós, hoje, no nosso estado, nós encontramos na dor um problema. Mas dependendo do estágio do espírito, ele encontra no sofrimento uma oportunidade de desenvolvimento. Ou numa oportunidade de auxiliar aqueles que precisam. Pois bem, isso posto, a gente precisa diferenciar um pouco esses tipos de encarnações. Então, durante as encarnações, nós temos encarnações que a chave dela é a prova. As provações são situações que os espíritos já têm uma certa capacidade, já têm um certo domínio e desejam aprimorar. Então, vamos supor aqui que eu sou um espírito que estou desenvolvendo a paciência. E eu quero nascer como uma provação para desenvolver ainda mais essa paciência. Vou nascer no meio que me propicia isso. Eu sou um espírito que eu quero testar a minha honestidade, quero provar essa honestidade e desenvolver mais essa questão de ser íntegro. Onde que eu posso nascer?
Posso nascer numa situação, por exemplo, como um serviço público. Posso trabalhar como um político, por exemplo. E dentro daquela condição em que a grande maioria se aproveita da corrupção, eu vou precisar me conter e ser honesto diante da corrupção. Então, esse pode ser um tipo de provação. E há diversos outros, mas são só exemplos para poder ficar claro na nossa mente. Depois a gente segue para expiação. E aqui, expiação, ele está falando de resgate ou pena. Não entenda a pena como uma culpa, como um sofrimento. É mais um termo para que a gente consiga diferenciar uma da outra. Mas a expiação, ela não é uma escolha, assim como a prova. A prova, o Espírito escolhe o gênero de prova que ele vai passar para desenvolver aquela virtude. Já a expiação, ela está ligada aos meus débitos do pretérito. Então, de repente, vamos supor aqui que eu fui alguém muito duro que torturava as pessoas e lhes tirava a visão. De repente, como expiação, eu vou precisar resgatar isso através da perca da visão. Ah, mas como assim? Sim. Ninguém viola as leis de Deus e fica impune. Vai precisar haver uma reparação de tudo isso. E Kardec fala que isso tudo se opera em 3 estágios, que é a expiação, o arrependimento e a reparação. Então, vou precisar em tudo isso incluir dentro de uma encarnação que a chave seja a expiação do pretérito. E aí nós temos algumas encarnações que estão ligadas à missão. E a missão, ela sempre está num sentido de contribuir para uma coletividade. E aí a gente pode se perguntar, nossa, mas para ser missionário, então, eu tenho que contribuir para um país, para um município inteiro, ou qualquer coisa do tipo? Kardec faz uma pergunta bem interessante, que ele pergunta se a paternidade ou a maternidade é uma missão. E a resposta é sim. Ser pai ou mãe é uma missão. Então, missão não são só grandes espíritos. Espíritos como nós, às vezes, recebem a missão de educar um outro espírito e de auxiliar. Às vezes, um espírito que não tem nada a ver com a gente. É um espírito que está desgarrado lá no mundo espiritual, porque aprontou tanto que, às vezes, ninguém quer ser pai ou mãe. E aí a gente aceita aquela tarefa de tentar conduzir aquele espírito para Deus. Então, a missão, ela sempre vai corresponder à capacidade do espírito, à sua capacidade de elevação. Nós, na nossa atual situação, podemos assumir uma tarefa como a do Chico Xavier? Certamente que não. Mas nós temos um sentimento paterno ou materno forte e queremos abraçar uma criança, de repente, numa adoção? Sim. Então, essa pode sim ser uma missão que você seleciona. E, isso posto, a gente vê que existe todo esse planejamento. E aí uma pergunta que eu faço para vocês. Seria mais fácil da gente entender nosso propósito de vida se nós lembrássemos desse planejamento? Pode responder, não é uma pergunta retórica. Vocês acham que sim? Seria mais fácil lembrar desse planejamento? De saber o porquê que eu nasci numa família, porque eu nasci naquela cidade e o porquê que eu estou passando por determinada situação? Felipe falando não. A Edna também acha que não. Beth não. Sim, vocês estão certos. O esquecimento, ele é necessário para o nosso próprio bem. Então não adianta a gente ter a pretensão achando que eu entenderia melhor qual é o meu propósito de vida se eu lembrasse do meu pretérito. Até porque existem esses 3 motivos aqui. Se eu lembrasse do meu pretérito, ou se eu lembrasse do planejamento que eu fiz, eu provavelmente teria uma culpa paralisante. E aí eu não conseguiria avançar. Já pararam para pensar que o nosso planejamento está muito ligado na nossa atual situação, a parte lá de expiação, de reparação. Então, muito provavelmente, o casamento que nós temos, a relação que nós temos com os nossos filhos, a relação que nós temos com os nossos chefes ou subalternos no serviço, está guindada por erros do passado. E muitas das vezes, se eu lembrasse, eu não conseguiria lidar bem com a situação e paralisaria. E aí entra também uma ótima bênção que Deus nos dá de recomeço.
não lembrando do que acontece, eu acabo tendo uma oportunidade de recomeçar. E essa oportunidade ela é muito bendita. E ela tem também por objetivo testar as virtudes que nós já trabalhamos. Imagina se eu lembrasse só de tudo que eu planejei e nascesse aqui com a ideia, por exemplo, de que eu sou viciado em jogo. Pronto, acabou. Nasci pensando que eu sou viciado em jogo e vou ter uma encarnação que eu sou viciado em jogo. Ou, de repente, eu vou nascer sabendo que eu tenho uma prova em relação à virtude da paciência, e aí eu vou ficar, nossa, não posso perder a paciência, porque senão eu vou perder a minha encarnação, porque a minha aprovação era testar a paciência, não posso perder a paciência, não posso perder a paciência, e perdi a paciência. Então, é muito melhor para nós, para desenvolver e testar as nossas virtudes, não nos lembrarmos. Muito bem. Dado tudo isso, a gente tem alguns sinais que eles vão nos indicando quais são os nossos propósitos, o que a gente busca, o que nessa vida nos espera. Kardec faz uma pergunta interessante que a gente pode utilizar aqui na nossa conversa, sobre os sinais de propósito de vida. Ele pergunta assim: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira, de preferência a outra? Então, pela pergunta dele, a gente entende que no nosso íntimo, certas situações que a gente vive, ou algum momento que a gente passa, a gente deseja algo diferente. Por aptidões, por aquela coisa interior que a gente fala, nossa, mas parece que está me faltando algo. Pois bem, onde há talento natural, indica algum compromisso anterior. Então vamos supor, vamos pegar aqui, eu gosto de me usar como exemplo nessas situações, porque eu me conheço bem e não conheço bem todos, então vou me usar como um exemplo aqui. Se eu me comprometi do outro lado com a fala, e nessa encarnação eu recebi a bênção de trabalhar através da fala, e tenho facilidade para falar, isso indica que existe uma tarefa a ser feita. Não preciso me lembrar do planejamento. Vamos pegar uma pessoa com a música. Se eu pegar um violão aqui, que nem o seu Domingos, eu rompo todos os cordões. Isso é uma negação para a música. O seu Domingos tem uma habilidade linda. Será que, de graça, será que essa habilidade dele, esse talento natural, não indica um compromisso anterior? Por exemplo, canções que nos elevam e canções que trabalham em formato de oração? Então aqui a gente já pode pegar o primeiro gancho. Onde cada um aqui tem um talento natural? Ah, Vinícius, mas eu sou ruim para danar, acho que não tenho nada. Tem, meu irmão. Tem sim. Às vezes a gente só não está percebendo. Às vezes está debaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Mas todos nós temos talentos. E principalmente um talento natural que a gente traz. Até porque essa não é a nossa primeira existência como espíritos. Nós temos uma vida espiritual e diversas existências. Então, nós já passamos por aqui. Nós já desenvolvemos algumas habilidades. Temos algum talento natural. E aí, onde há dor recorrente. Já repararam que em alguns momentos da nossa vida a gente passa pela mesma dor, mas com figurinhas diferentes? Vamos pegar aqui uma chefia. Estou num emprego, aquele chefe pega no meu pé, me atormenta a vida, me liga às 6 da manhã, acha que eu não trabalho, e pega no meu pé e quer saber onde eu estou, o que eu estou fazendo. Troco de emprego, o novo chefe é como? Pega no meu pé, quer saber o que eu estou fazendo. E por aí vai. Esse é um exemplo simples. Mas se a gente pensar aqui individualmente, cada um de nós temos algumas dores que são recorrentes. Muda a história, mudam-se os personagens, muda o cenário, mas a dor ela é recorrente. E por que isso? Porque a gente precisa extrair alguma lição dali. Tem algum aprendizado. E tem uma frase que ela diz assim, que a lição não para de ser ensinada
enquanto não é aprendida. Então, enquanto nós não aprendermos com aquele ensinamento, as coisas vão continuar nesse ciclo, para que a gente possa entender. Então, onde nós nos sentimos também com um chamado ao bem, também representa um tipo de propósito. Quantos de nós, às vezes, sente aquele vazio existencial e, de repente, procura um trabalho assistencial, ou procura um trabalho dentro de uma igreja, dentro de um templo protestante, dentro de um centro espírita, e passa a se sentir mais vivo, passa a se sentir completo, passa a dar sentido à vida. Então, quando nós sentimos essa vontade de fazer algo em prol de alguém, também não nasce do nada. Também não é de graça. De novo, será que não está lá no nosso planejamento reencarnatório? Então, nós precisamos passar a nos ouvir mais, a nos entender mais. Porque, às vezes, a gente vai no caminho que o mundo ensina e acha que um propósito de vida ele tem que dar o quê? Tem que dar dinheiro. Que o pessoal prega aquelas frases de efeito, né? Se você fizer o que você gosta na vida, você não vai trabalhar nenhum dia na vida. E não é bem assim que funciona. Que a gente descobriu que tem boleto, que tem filho, que às vezes você vai precisar participar de um trabalho que talvez não te agrade. Então, não dá para que o seu propósito esteja ligado a uma questão material. Até porque a matéria, ela deixa de ser. Um dia, essas cadeiras que nós estamos sentados deixarão de existir. Esse corpo que nós utilizamos deixará de existir. Se eu tomar como propósito de vida a juventude eterna, eu vou viver fazendo plástica, vou viver fazendo tratamentos, e da mesma forma esse corpo um dia vai deixar de existir. Então o nosso propósito não está ligado ao dinheiro, não está ligado ao bem material. Ele tem que estar ligado ao que nos dá sentido à vida. O que te faz se sentir vivo? E esse é um ponto que nós precisamos nos questionar. Porque às vezes a gente fica falando, nossa, mas é porque eu não encontro o meu propósito de vida, porque eu vivo sofrendo. Eu vivo passando por dores, vivo tendo problema. Onde eu vou, parece que o problema me segue. Mas, atualmente, o que é felicidade para você? Já pararam para se perguntar? O que é felicidade? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu seria feliz se eu fosse herdeiro. Mas tem gente que é herdeiro e não é feliz. Então, quer dizer, não deve funcionar muito bem. Eu não sou herdeiro, então não posso dizer para vocês. Eu só posso dizer o que eu vejo. Então, nem sempre isso vai ser felicidade. E o que é ter sucesso? Ter sucesso é a gente crescer, estudar, se formar, trabalhar, ter uma carreira brilhante, galgar diversos cargos, conquistar uma hierarquia dentro de uma multinacional, ganhar muito dinheiro, viver num condomínio chique. Isso é sucesso? Depende do ponto de vista. Porque se isso é sucesso, eu conheço uma pessoa que não teve. Se nesse ponto de vista é sucesso, quem que vocês acham que não teve sucesso? Que nós conhecemos? Jesus, né? Jesus, ele mal tinha uma casa, mal tinha onde dormir. Pedro, coitado, não aguentava mais de Jesus em casa, porque Jesus não tinha onde dormir. Ele falava, não, mestre, eu te acolho, vem dormir aqui. Exatamente por isso. Será que isso, então, é sucesso? E o que será que eu preciso para me fazer feliz? Todas essas questões, elas precisam permear a nossa mente, porque senão a gente se deixa levar. A gente se deixa levar pelo mundo material e acha que se eu não tenho nada disso, eu não sou feliz, não tenho propósito, não tenho sucesso, não estou bem. E aí, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, viver o nosso propósito de vida também inclui renúncia. E a gente pode mais uma vez usar Jesus como exemplo, porque é o nosso modelo e guia, como exemplo de quem viveu o seu propósito, mas de uma maneira que ele precisou fazer uma renúncia. O primeiro passo foi renunciar às esferas superiores e descer até a terra. O segundo passo foi passar pelo
martírio que ele passou. Se nós olhássemos só essa imagem aqui, e sem conhecer a história desse espírito magnífico, nós diríamos que esse espírito viveu o propósito de vida dele, terminando numa cruz? Difícil. Mas quando eu olho que a renúncia que esse espírito fez, o sofrimento pelo qual ele passou, o que a humanidade ganhou, o que nós entendemos como as leis que regem o universo, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, a gente pode dizer que ele teve sucesso no propósito de vida dele. E qual que era o propósito de vida de Jesus? Nenhuma ovelha se perderá. Tanto é que ele trabalha até hoje por nós. Então, viver o nosso propósito, muitas das vezes, vai nos colocar numa situação que exija renúncia. Talvez um pouco de dor, de sofrimento, mas o que o viajor quer ao final da jornada é o quê? O descanso. O que o espírito espera ao final da jornada é ouvir que sim, ele andou para frente e não estacionou na sua existência. E aí como a gente pode utilizar algumas ferramentas que a doutrina propõe para nós entendermos o nosso propósito de vida? O primeiro deles é a oração sincera. A oração a gente tem como uma fórmula de repetição, porque nós entendemos errado o que Jesus quis nos dizer. Ele nos deixou um exemplo de oração, para que no momento em que nós não conseguíssemos concatenar ideias, por conta de dor, de sofrimento, nós utilizássemos aquele modelo que ele nos ensinou. Mas acima de tudo, o que ele nos ensinou com a oração? A conversa sincera com Deus. Porque ele começa como? Pai Nosso. Isso já demonstra que nós devemos ter intimidade com esse ser que rege todas as leis. Então a oração ela precisa ser sincera, verdadeira, sem forma. Não precisa ter repetições. Um simples Deus me ajuda nesse momento de dor é uma oração sincera. O evangelho no lar. Porque se nós precisamos nos conectar a Deus, nós precisamos, através da oração, ter aquele momento de meditação, de intimidade com Deus, o evangelho no lar é uma das ferramentas para estabilizar e elevar o padrão vibratório do nosso lar. Espírita que não faz evangelho no lar, está começando errado. Para não dizer que é uma obrigação, é uma recomendação fortemente que a gente faça. Porque o evangelho no lar estrutura o nosso lar. A caridade como um modo de vida. Não adianta eu esperar encontrar um propósito de vida que vá além da matéria, que vá além do sucesso material, além do que a matéria proporciona, se o meu modo de vida é material. Então eu só vou encontrar um verdadeiro propósito que me dê sentido, que me faça entender a minha existência como espírito e o que está me trazendo até essa vida material no ano de 2026, é se eu tiver a caridade como um modo de vida. Observação dos meus talentos e habilidades, comentei lá. O que eu tenho aptidão? O que eu tenho facilidade? O que eu posso utilizar que venha das minhas mãos, do meu conhecimento, para que eu sirva de auxílio àqueles que estão na caminhada junto comigo. E por último, a aceitação das nossas provações. Aqui não é a conformação, não é aquela ideia de que estou passando por um problema, eu vou sentar e esperar e que o dia amanheça com uma nova notícia para me salvar. Isso é conformação. A aceitação é saber que eu estou passando por um momento de dificuldade, que eu tenho um aprendizado para tirar dali, que Deus permitiu que eu estivesse naquele momento, mas também me deu as ferramentas para que eu saísse daquele momento da melhor forma. Isso é aceitação. É não se revoltar, porque a revolta é uma das primeiras faltas que a gente comete contra Deus. Porque quando eu me revolto, eu estou dizendo que quem está errado? Quem criou tudo isso? Quem estabeleceu as leis? Então a revolta
nos afasta do Criador. E aí um exemplo de que às vezes não vai ser de imediato que a gente vai encontrar esse propósito de uma maneira fácil. A gente pode pegar Divaldo. Divaldo nasceu com uma mediunidade extremamente ostensiva, onde em alguns momentos ele confundia os encarnados com os desencarnados, porque ele via espíritos como a gente vê os vivos, e aí com isso sofreu rejeição na infância, falava que ele era endemoniado, falava que era o tinhoso que estava tentando falar por ele. Teve, por conta de todas essas situações e perseguições do passado, ideias suicidas, às vezes pensando em eliminar a própria vida. E aí é nisso, quando ele encontra na mediunidade, não uma dor, não um sofrimento, mas uma maneira dele encontrar a felicidade. E aí o nosso irmão que desencarnou recentemente, trabalhou incessantemente a mediunidade dele. E aí uma amostra da diferença de espíritos missionários. A mediunidade dele poderia ter ficado dentro de um centro espírita e só servia aquele pequeno agrupamento de pessoas. Mas não, serviu para toda a humanidade. Então essa é uma missão de um espírito numa hierarquia muito maior que a nossa. E independente do sofrimento, independente de qualquer dor, ele encontrou felicidade e sentido na vida que ele recebia. Pois bem, e aí, para a gente encerrar, tem essa mensagem que está lá no livro Fonte Viva. Está no Vinha de Luz. Perdão. E aí ele diz assim, Emmanuel diz assim, iniciados na luz da revelação nova, está se referindo a nós espíritas, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho, no presente, é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é a abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Depois da gente conversar sobre tudo isso, de receber todas essas orientações que a espiritualidade nos traz através dos livros, das mãos desses missionários, depois da gente conhecer o Evangelho de Jesus, se nós não fizermos nada, as coisas não vão acontecer por si só. Então, com o conhecimento que a gente adquiriu hoje, com os benefícios que nós vamos receber através do passe, com todo esse cuidado que a espiritualidade nos oferece, só nos falta uma coisa: nós fazermos a nossa parte. Porque aqui nessa imagem de Jesus, tem uma frase de Paulo, e Paulo, acredito que foi a pessoa que mais entendeu Jesus. E ele fala assim, que ele guardou
a fé dele, né? Eu percorri o caminho e guardei a minha fé. E aí ele continua: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é esse o sentimento que nós devemos ter na nossa vida. Na busca do nosso propósito, no entendimento da nossa existência, nós devemos combater o bom combate. E qual é esse bom combate? As nossas más inclinações, os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas más tendências. Não é o do nosso vizinho, não é o do nosso amigo. Às vezes a gente sofre e não encontra propósito na nossa vida porque a gente está combatendo o mau combate, que é se preocupar com o que o outro está fazendo, ou se preocupar com o que o outro está deixando de fazer. Ah, mas se fulano fizesse tal coisa, ele estaria melhor. Eu estou esquecendo que quem cuida da minha vida sou eu, quem cuida da vida do outro é o outro. Então, que nós possamos combater o bom combate, percorrer o nosso caminho, a nossa corrida como espíritos encarnados e, acima de tudo, guardar a nossa fé em Deus, sabendo que não estamos aqui abandonados, que não estamos aqui jogados ao léu, que, pelo contrário, existe um planejamento, existe o manual espiritual e que nós temos as melhores ferramentas para sair vitoriosos da nossa encarnação presente. Meus irmãos, era um pouco disso que trouxe para a nossa reflexão. Espero que tenha feito sentido. Se tiver alguma dúvida, se restar ainda alguma coisa que não ficou clara, perdoem a minha condição de ferramenta incompleta e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Que Jesus nos abençoe.